Como é que começou isso tudo aí com vocês? Nossa parceria vem de longa data, Eduardo, né? Desde a Faculdade de Psicologia da Unesp, há 28 anos, né? E de lá para cá muita coisa boa aconteceu. Lá nós estudamos profundamente a ciência do comportamento humano, que formou nossa base profissional até hoje, né? Há 17 anos nós formamos a nossa empresa, fundamos a Gonçalves Associados, uma empresa especializada em desenvolvimento humano, né? E de lá para cá a gente vem cumprindo a nossa missão aí, que é potencializar as organizações, os líderes, os executivos de um modo geral, né? Para pôr a cerejinha no bolo, há 2 anos, nós trouxemos para cá, para Bauru, a franquia, né, da Sociedade Brasileira de Coaching, SB Coach Corporate, e com isso nós trouxemos também as licenças. Nós somos licenciados, nós temos a licença no uso da franquia da Brian Tracy International, né, para Business Coach, e também da Sociedade Brasileira de Coaching para Executivo Coach, né? E também para treinamentos de alta performance. Muito bem. Bom, para a gente situar e dar mesmo um pontapé aí na nossa conversa, como e onde nasceu o coach? Porque a gente ouve muito falar sobre isso, né? Vamos situar de onde veio esse conceito. Isso. O conceito é antigo. A palavra coach vem lá de 1500, da Idade Média, e é referente aos cocheiros, os condutores de carruagem, né? Ou seja, que levava as pessoas de um ponto onde estavam aos seus destinos. Então o conceito começa daí. Então a gente fala muito hoje, mas vem lá da Idade Média. Depois, em 1850, o conceito foi para as universidades, para a Inglaterra, e era referente então ao tutor, aquele professor que orientava o aluno na sua carreira universitária, nos seus estudos. Em 1950 é que chega no mundo dos negócios, que é muito o que a gente ouve hoje, né? O coaching focado no mundo dos negócios. Uma pessoa muito importante para o coaching foi Tim Gallwey, que é o pai do coaching. Toda profissão tem um pai, né? E o Tim Gallwey é considerado o pai do coaching. Ele era um instrutor de tênis e ele observava como seus alunos jogavam, e ele percebia que, além da técnica que ele ensinava muito bem, tinha algumas coisas muito peculiares. Cada um aprendia no seu tempo, era uma das observações dele. Uma outra observação é que, além da técnica, que às vezes o aluno sabia, tinha um fator muito importante que era o que ele chama de jogo interno, de aspectos internos que impedem muitas vezes o desempenho do jogador ser um desempenho de alta performance. Então ele dedicou sua vida a isso, a entender, né, como as pessoas lidam com esse crítico interno, né, que interfere nos medos, interfere na forma como na época, como o tenista se concentrava. Então tudo isso, ele acabou escrevendo um livro, e a metodologia, como ele trabalhou com esses seus alunos, foi o pontapé inicial para o coaching que a gente utiliza hoje. Certo. Nas organizações, exatamente. Então ele deu a origem do coaching como usamos hoje nos dias atuais, né? E Marcelo, por que procurar, né, pelos serviços de um coaching, então, hoje? Então, Eduardo, o contexto que as empresas vivem atualmente requer mesmo a participação de um coaching bem preparado, né? Porque há muitas mudanças o tempo todo, as exigências de se fazer mais com menos, né? Diminuir custos, gerar mais produtividade, gerenciar os desafios constantes que vêm acontecendo, e daí a necessidade, né, de se ter um tutor, alguém que possa contribuir para tirar de dentro desses executivos a sua melhor performance. Isso serve para executivos, líderes, empresários de um modo geral. E existe aí alguns benefícios aí, né, Marcelo? E não sei, que benefícios são esses aí?
Olha, de cara você já tem a melhoria no desempenho, né, das competências organizacionais, habilidades na gestão do negócio, porque quando busca-se o foco e sabe-se aquilo que tem que ser feito e faz exatamente o que tem que ser feito, sem perda de tempo, sem desgaste, sem rupturas, né, focado no que tem que ser feito, o desempenho, a performance, ela de fato ela acontece logo de cara, né? Os resultados que a gente obtém através do processo são muito rápidos. Isso que fez o coach impactar tão grandemente assim no nosso mercado, principalmente organizacional. Porque as empresas precisam de maiores resultados em menos tempo. Isso está acontecendo muito, a gente tem visto isso muito no mercado de trabalho atualmente, né? E quem está pensando em contratar ou ter o trabalho de um coach, o que ele deve observar? O que ele deve ficar atento e falar, pensar nisso, né? Acho que eu preciso dar uma guinada na minha carreira profissional, mas quais são os pontos que ele deve observar? O coaching, ele é um processo personalizado, tá? Então, ele requer que o profissional que vai procurar um profissional, um coach, que ele conheça a ética desse profissional, né? Conheça a formação desse profissional, conheça o processo. Ele precisa ser de transparência, porque o coaching é um processo de parceria. Tem que ter confiança mútua. O coach confiar no coach, e o coach também confiar que o coach vai praticar as ações que serão determinadas e propostas, tá? Alguns pontos assim são importantes de salientar quando você vai buscar um profissional. Então, o tempo de experiência, que seriam algumas dicas, né? Olhar o tempo de experiência. Quanto tempo esse profissional está no mercado? Qual formação ele tem? Será que ele tem uma formação? Investigar, será que a formação que ele coloca lá no cartão dele, ele realmente tem? Então, procura isso, analisar um currículo, analisar um pouco a história desse profissional, né? E o mais importante é a referência, quais são os resultados que esse coach já trouxe para os coaches dele. Tá? Então, são alguns pontos assim para a pessoa, quando ela for escolher um coach, começar a pensar. E quando ela escolhe um coach, começa o trabalho, no que isso auxilia no desenvolvimento do profissional? Tem um pesquisador chamado Bill George, da Harvard, né, que ele diz que a eficácia do líder é medida pela sua habilidade em manter, né, em sustentar os resultados em alto nível por um tempo duradouro, né, por um tempo longo, né? E nesse sentido, então, o coach do executivo, né, aumenta a eficácia desse líder, tirando de dentro aqueles recursos que ele tem, muitas vezes desconhece. Então nós vamos buscar esses recursos internos para superar desafios de um modo geral, né? Proporciona integração vida e trabalho, assim reduz o estresse, que é um problema muito comum hoje em dia, né? Pela pressão que as pessoas vivem no trabalho. Aumenta a satisfação, a motivação, gera conhecimento, né, insights no indivíduo para que ele possa se organizar melhor, gerando versatilidade, gerando flexibilidade. É muito comum no nosso trabalho, né, os indivíduos superarem bloqueios. Todos nós temos, em menor ou maior grau, né, mas superar bloqueios, superar obstáculos ao crescimento, assim gerando uma quebra da resistência às mudanças. Não, é perfeito. Agora, esse é um tema que, como a gente no começo da entrevista tem conversado, a gente ouve falar muito, né? Sim. Agora, o que não é coaching, né? Que as pessoas fazem muita confusão, né, com relação a isso? Sim, fazem muita confusão. Confundem o coaching ou coach com consultor. Certo. Tá? Então, o coach não é consultor. O consultor, ele sabe do negócio, da empresa que ele está atendendo, e ele vai propor soluções, ele já conhece esse negócio, esse nicho, né? Coaching também não é aconselhamento. Ninguém vai dar conselho, ninguém vai orientar. No processo de coaching, o coach vai auxiliar o coach a encontrar as melhores soluções. O coaching também não é mentoria. Muitas pessoas confundem. A relação, não existe a relator de mestre-discípulo, exatamente. É relação de parceria. Né? Os dois vão em busca do objetivo. Um que vai caminhar,
que é o coach, e o coach que vai orientar nesse processo, nessa caminhada. E o que confunde muito também é coaching com terapia. Certo. Não, coaching não é terapia. A terapia, ela vai buscar as causas dos problemas, né? Ela vai buscar soluções a partir de toda uma história pregressa. É prática exclusiva do psicólogo. Isso, né? Exatamente. E o coaching, ele tem um foco no futuro. Ele investiga o contexto, mas o foco dele é presente e futuro. O que eu posso fazer agora para atingir aquilo que eu pretendo atingir, curto, médio e longo prazo. Certo? Muito bem explicado. Agora, hoje o que a gente também tem ouvido falar muito nas empresas, né, é a questão do engajamento, né? No começo era mão de obra, vamos falar um pouquinho, né, de um pouco de história, né, na Revolução Industrial era mão de obra, depois passou a ser trabalhadores, depois funcionários, depois o termo virou para colaboradores e hoje as pessoas dizem que os funcionários têm que estar engajados, né? Como engajar então, né, nesses novos tempos aí das relações de trabalho? Olha, sobre esse tema engajamento, Eduardo, existe uma pesquisa no Instituto Gallup, lá dos Estados Unidos, que diz que 87% dos trabalhadores no mundo são desengajados. Né? Isso é muito sério, é assustador. Só 13% dos colaboradores no mundo, né, são engajados de fato, ok? No Brasil esse número é um pouco melhor. Infelizmente o Brasil ganha da média mundial nesse quesito, né? No Brasil, a pesquisa mostrou, né, do Gallup mesmo, mostrou que 27% dos colaboradores são engajados. Né? Mas ainda assim é preocupante, é um dado alarmante, né? Visto que as empresas investem para obter retorno, não é isso? Então, pessoas engajadas, profissionais engajados são hoje o sonho de toda empresa, né? E existem boas razões para isso, né? Pesquisas apontam que o engajamento ele melhora vários aspectos da empresa, inclusive absenteísmo, turnover, que é a rotatividade, né? Diminuição de acidentes de trabalho, aumento de produtividade, né? Aumento de resultados financeiros para a empresa, né? E aí vem a pergunta, né, que você fez, como engajar, né? É possível engajar e nós trabalhamos muito nesse foco, né, Nilce, de buscar o engajamento das pessoas. Existem ações da própria empresa, né, que ela pode implantar através de ferramentas do coaching, que a própria liderança pode utilizar para elevar o nível de engajamento da equipe. Então, nesse sentido, nós trabalhamos oferecendo ferramentas, né, e treinando as equipes e desenvolvendo o líder no coach executivo. E Marcelo, Nilce, vocês são franqueados aí no começo também, vocês destacaram, né, da Sociedade Brasileira de Coaching. O que a SB Coach pode oferecer para os profissionais aqui de Bauru e região, né? Qual que é o trabalho que é desenvolvido? Bom, como eu falei, né, Eduardo, nós estamos há 17 anos nesse mercado, né, trabalhando aqui em Bauru e região, há 2 com a franquia, né? E a SB Coach é uma empresa, para você ter uma ideia, ela é precursora do coach no Brasil, é pioneira. Ela trouxe o coach no Brasil em 1999, quando se falava nisso. Quando eu fazia sessões, né, era chamado de sessões VIP, né, treinamento VIP, não conhecia coach em 1999. O nome, né? Com esse nome, né, coaching. Coach existia. A SB Coach ela tem um diferencial muito grande no mercado, que ela atesta cientificamente toda a sua metodologia. Então, a metodologia crivada, fundamentada cientificamente, é uma coisa que nós sempre nos preocupamos desde o início de nossas carreiras, né? A trazer cientificidade para o papel do desenvolvimento humano nas organizações, né? Então, hoje, nós possuímos, através da SB Coach, o melhor e o maior portfólio do Brasil na área do coach executivo, na área do coach de negócios e também para treinamentos de alta performance. Perfeito. Bom, e hoje também se fala que é impossível conjugar trabalho e felicidade, né? Que são coisas distintas, né? Aliás, um dos termos, né, do trabalho diz que tem a ver com sofrimento, alguma coisa nesse sentido. Uma coisa... Instrumento de tortura. Pois é, rapaz, mas não deve ser assim, né? É possível, né? Engajar é bom, mas é possível compartilhar esses 2 bienes. O trabalho pode sim ser um ambiente de felicidade. E se não, como que a gente pode fazer isso, Marcelo? Existem mitos e verdades em relação a isso, né? Na verdade, existe um teórico muito conhecido nosso, nós aprofundamos o conhecimento sobre ele, que é o Deju, né?
Mas olha, primeiro é preciso entender, né, a diferença, é preciso entender, decifrar, procurar decifrar a definição que a palavra felicidade tem para cada pessoa. Porque isso varia muito de indivíduo para indivíduo, né? A subjetividade humana é algo muito complexo e cada um de nós formula em si, por meio de seu conjunto de crenças, modelos mentais, valores, significado das coisas, né? Os sentimentos e os fatos da vida mudam conforme a pessoa. A mesma pessoa pode ver o mesmo fato, aliás, duas pessoas juntas podem ver o mesmo fato, só que percebem de forma diferente e vivenciam aquilo através de emoções, de cognição, de forma totalmente diferente. A percepção muda, né, das pessoas. Então, o trabalho, né, de um modo mais amplo, assim, todos nós sabemos que a felicidade não é em si um fim, né? Não é em si um meio, né? Você não busca a felicidade, você busca alguma coisa para se completar lá na frente. E o trabalho é uma das formas que nós, da atualidade, né, no nosso mundo moderno, buscamos para nos realizarmos na vida, sentimos a felicidade através das nossas ações, das nossas realizações, daquilo que, no nosso sentimento de utilidade no mundo, né? E a imagem que fazemos de nós mesmos é a imagem que fazemos daquilo que produzimos no mundo. Então a felicidade, ela é uma consequência disso tudo. E o trabalho, ele vem nesse meio para nos dar as condições necessárias de buscar essa felicidade, de atender as nossas demandas, né, familiares, sociais, estar no mundo e ser no mundo. E então o trabalho é uma fonte, pode sim se dizer que é uma fonte inesgotável de dor e sofrimento, né? Frustrações e tudo mais, mas é também o trabalho uma fonte inesgotável de satisfação, de realização, de interesse, né? De entrega para o mundo e, portanto, de felicidade também. Vai depender, obviamente, de como cada um de nós pensa sobre o trabalho. O coach, ele atua nesse sentido para, justamente a palavra, dar sentido, propósito ao trabalho na vida do indivíduo, né? O indivíduo que sabe o que quer e que sabe onde ele quer chegar e que sabe os meios pelos quais ele deve atingir, meios éticos, meios inteligentes, né? Meios execuíveis, né? De se atingir determinados objetivos por meio de ações concretas, planejadas, né? Onde o coach auxilia nessa estrutura do planejamento e das ferramentas adequadas ao indivíduo para que ele, através de seus recursos internos, alcance esses objetivos num curto prazo de tempo. Então a pessoa bate menos cabeça, né? Ela atinge mais os seus resultados num curto espaço de tempo, de forma leve, trazendo assim aquela leveza para a vida, atingindo resultados mais simples, de modo mais simples, e assim atingindo também, quem sabe, a felicidade como consequência das suas conquistas e resultados na vida. É isso aí. Nilce, quer completar alguma coisa? Bom, é isso. É importante essa clareza de propósito, né, para se obter a felicidade, para obter o engajamento, que a gente falou um pouco aqui. E a gente tem percebido com os nossos trabalhos que os coaches mudam a forma de ver a partir do momento que entendem o propósito, a clareza, para que eles vieram aqui. Né? Qual é a missão de cada um. Perfeito, gente, é 8 horas, o papo foi rápido, né? Foi bom e foi rápido, né? Bom, muito obrigada. Mas nós vamos voltar outro dia, quero convidar vocês em outras oportunidades para a gente falar sobre essas relações de trabalho, que todo mundo está envolvido em algum momento aí, né? Dentro da sua atividade profissional e tem uma série de questões para trabalhar e vocês estão diariamente conversando com as pessoas, deve ter muita coisa para agregar. Muita história para contar. É verdade. Gente, muito obrigado, viu, Marcelo, Nilce, desejo sucesso a vocês, tá certo? E que continuem aí ajudando as pessoas a encontrar os seus caminhos, né? E eu concordo com você também, né? Quando a gente se encontra, a gente encontra a felicidade, perfeito, inclusive no trabalho também. Maravilhoso. Né? Muito obrigada, bom dia, parabéns para vocês. Muito obrigado, Eduardo, e bom dia a todos.